O Corinthians foi hoje ao Rio de Janeiro para ser humilhado, para ser destroçado, para ser destruído por um Flamengo que tem um técnico, por um Flamengo que tem um elenco muito melhor do que o Corinthians. Em todas as posições, praticamente, o Flamengo é melhor. Goleiro, eles perdem. Laterais, dão um baile na gente. Dupla de zaga, dão um baile na gente. Meio de campo, dão um baile na gente. E o ataque, dá um baile na gente. O torcedor hoje do Corinthians, ele ia ao Rio de Janeiro com aquele pensamento. Cara, o empate tá excelente. De verdade, é a realidade. A gente sabia que uma vitória hoje no Rio de Janeiro era quase impossível. O empate seria quase um milagre. A derrota, praticamente uma certeza. Mas a gente nunca gosta de ver o Corinthians perder e, acima de tudo, ver o Corinthians ser exposto. O Corinthians hoje foi exposto. Uma derrota que é pra separar mesmo, é pra dividir. É pra mostrar pro Corinthians o seguinte: com isso que você tem hoje, você não vai competir com essas equipes A, B e C aqui. Não vai. O Corinthians já tomou porrada do Palmeiras pra mostrar que você não vai competir em campeonato de pontos corridos com o Palmeiras. Tomou porrada do Flamengo. Em pontos corridos, você não vai disputar o campeonato com o Flamengo. E escancara pra gente. Com esse sistema defensivo, com essa falta de intensidade em jogos grandes, com essa oscilação no Campeonato Brasileiro, rapaziada, é brigar no máximo pra ficar na zona de Libertadores direta. Título, esquece, impossível. O Corinthians tem muitos problemas. E assim, não vai ser o Dorival só que vai conseguir resolver isso não, cara. Se não chegar reforços, se não chegar novos jogadores, não tem Dorival que vai dar jeito nesse time. O time é muito ruim. Muito ruim. A defesa do Corinthians é calamitosa, mano. É assustadora. O Betão, o Zelão, o Fábio Ferreira seriam titularzaços nessa defesa. Titularzaço nessa defesa. Porque troca não muda nada. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de hoje aqui no canal do Torcedor Corintiano. Quero pedir para vocês se inscreverem, deixarem um like, deixar o comentário e compartilhar o vídeo com seus amigos, com sua família, enfim, compartilhe o vídeo do canal do Torcedor Corintiano. Vamos lá, vamos falar do que foi o jogo hoje. Eu quero começar o vídeo hoje de trás para frente, vamos dizer assim. Eu quero trazer os destaques positivos e negativos do jogo. Destaques positivos do jogo hoje. Eu vou colocar o Hugo Souza. Porra, Luiz, você vai colocar o Hugo Souza, mano. O cara falhou em um gol. Deu um gol pros caras. Eu sei, ele deu o terceiro gol. A culpa é 100% do Hugo Souza. Mas se o jogo acabou 4-0 só, muito disso é por causa do Hugo Souza, tá? Esse jogo de hoje era tranquilo um 7-0. Mas assim, tranquilo um 7-0. Mas fácil um 7-0. O Hugo falhou, mas fechou o gol no restante do jogo, porque senão era tranquilo um 7-0. Mas com uma facilidade absurda, isso se não fosse mais. Quer um segundo destaque? Breno Bidon. Porra, Luiz, tá de sacanagem. Breno Bidon foi um meio-campista do Corinthians que mais tentou alguma coisa, mano. O que mais tentou alguma coisa. Ah, o Carrilho foi bem? Foi menos pior, mano. Mas é aquilo, cara. Talvez ele seja o outro destaque positivo do jogo. Porque foi a única finalização com perigo, foi dele. Tá aí, terceiro destaque, André Carrilho. A única finalização no gol foi dele. Um cara que tentou, às vezes, ter a bola foi o André Carrilho. O resto, balela. E aí, destaques negativos. Hoje, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri, Ranielli, Romero, Yuri Alberto, Coronado, Memphis. Pode pôr todo mundo, velho. Pode pôr todos. O time do Corinthians hoje foi intensidade zero. Zero. E eu tenho certeza que a desculpa pra isso vai ser o jogo desgastante que eles vão falar que tiveram contra o Racing do Uruguai no meio de semana. E pode até ser uma verdade. Mas assim, se a sua intensidade não vai ser a mesma, pede pro treinador falar: treinador, porra, não tô me sentindo bem. Bota o outro cara. Ele não é tão bom quanto eu, mas ele vai estar com gás lá em cima. Porque a partida nojenta
nojenta que fez o Gustavo Henrique, a partida nojenta que fez o Ranieri, a partida nojenta que fez o seu André Ramalho, a partida nojenta que fez o seu Ángel Romero, a partida abaixo do Mateuzinho, do Angileri, assim, abaixo do Yuri Alberto. Isso daí, mano, não vem só o cansaço, não me compra, mano. Eu volto a repetir, esse time do Corinthians, tirando as 2 partidas da final do Campeonato Brasileiro, os jogos grandes, não jogou nada. Bosta, 0, lixo, não jogou nada. Tirando as finais, não jogou nada. E coloque aí 45 minutos contra o Santos. No resto, o time do Corinthians não compete contra as equipes grandes. Foi assim no Paulista, foi assim no Brasileiro, foi assim na Libertadores. Quando chegavam os grandes jogos, não jogava, não competia. Uma perna do caramba. Uns caras que acham que são mais do que são. Uns toquinhos de lado. E na hora de vamos chegar pra valer, vamos jogar bola, vamos rasgar, não fazem nada. Mano, como é fraco, como é horrível a dupla André Ramalho e Gustavo Henrique. Eles são horríveis. O André Ramalho é um dos jogadores mais desprezíveis que eu já vi no futebol do Corinthians. Um cara que quer ser técnico, mas não é técnico. Um cara que é um zagueiro que não sabe chegar firme numa bola. Um cara que toma os dribles mais imbecis que eu já vi no futebol. Hoje, o Pedro fez uma jogada no primeiro tempo que ele dá uma sainha no André Ramalho, que é algo pro jogador pegar e falar assim: professor, me tira, senti. Porque é um drible horrível, de tão humilhante que é, e o André Ramalho não faz nada. O André Ramalho, a bola vem, ele quer dar um tapa assim pra sair jogando, mas ele não consegue. E aí você junta o André Ramalho com o Gustavo Henrique, que é mais lento do que uma balsa. O Gustavo Henrique, se colocar o Gustavo Henrique pra correr contra um idoso sedentário de 70 anos, o Gustavo Henrique vai perder. O pior, ele perde na jogada curta, ele perde na bola esticada, ele perde na bola aérea, ele perde em tudo. Então, assim, o sistema é muito ruim, O Corinthians começa o jogo já tomando gol. 5 minutos, gol. Toma gostoso pra você ver que é bom. Toma gostoso. O segundo gol dos caras... Nossa, mano. O segundo gol dos caras é um absurdo. É algo assim... Eu queria bater com a minha cabeça na parede pra desmaiar e não ver o resto ver aquele gol de novo. Vejam o segundo gol dos caras. A bola entra no meio da defesa e o Ranieri já não consegue acompanhar o Arrascaeta. Arrascaeta, que é craque de bola, mas ele não é um jogador veloz. O Arrascaeta não é um jogador veloz. Gênio da bola, veloz ele não é. Mas ele vai, o Ranieri já não acompanha. Ele faz o passe no Pedro e o Pedro faz um pivô pra cima da defesa do Corinthians com uma tranquilidade. A bola vem ali, vem cá, toma. Um pivô que eu faria, tranquilamente. E o Ranieri não consegue ganhar do Arrascaeta na corrida. Aí o Arrascaeta vem e o Gustavo Henrique não consegue travar o chute do Arrascaeta. O Arrascaeta só chapa 2-0. E aí, mano, o 3-0 vem na falha do Hugo, mas o jogo já tava perdido, pra falar a verdade, mano. Já tava perdido, parceiro. Aí o Memphis sai com uma lesão que ninguém sabe, levou uma porrada um pouco pra baixo ali da região do joelho. E o jogo tinha ido pro caralho. É isso, mano. O jogo tinha ido pra bosta já. Pra falar a verdade, o jogo já tinha acabado quando a transmissão da Globo tinha Luiz Roberto, Maestro Júnior, o Maestro, e Caio Ribeiro. Tipo assim. Ai, caralho. Ô Globo, mano. Ô Globo, não me fode, mano. Ô Globo, pelo amor de Deus, mano. Assim, você quer colocar Maestro Júnior,
Caio Ribeiro e Luiz Roberto pra narrar o jogo, você coloque pro Rio de Janeiro. Nem que pra transmissão de São Paulo não tenha ninguém narrando a porra do jogo. Seja um silêncio absoluto. Deixa o barulho do estádio. Os caras do Flamengo não cantam mesmo, então deixa aí, a gente fica ouvindo os jogadores falando. Agora, você colocar pro estado de São Paulo Luiz Roberto... Eu não preciso nem falar pra que time torce o Luiz Roberto. Maestro Júnior... Eu não preciso nem falar pra que time torce o Maestro Júnior. E Caio Ribeiro, que é assim... Ah, vamos botar o Caio Ribeiro que ele é de São Paulo. Eu não preciso nem falar pra que time o Caio Ribeiro não torce em São Paulo, né, rapaziada? E eu não tô nem falando pra você colocar Neto, meu timão, botar a rádio meu timão, botar o estádio 97, que é o cara do Corinthians. Não tô falando pra fazer isso, não. Tô falando o seguinte, meu irmãozão, se você sabe que você tem um jogo Flamengo e São Paulo, vamos tentar ser ali, né, na balancinha. Ali eu já sabia que o Corinthians tinha perdido o jogo. 5 minutos... A minha pensamento foi, caralho, vai ser humilhado aqui. E a gente foi, mano. A gente foi. Intensidade, como eu já disse, zero. Noção de marcação, zero. Uma displicência em algumas jogadas, bizarra. E aí a gente chega no quê? O problema é elenco, mas é treinador, mano. E o Orlando Ribeiro hoje, ele mostrou porque que ele não é treinador de um time principal, velho. Ele, primeiro... não conseguiu ajustar o time quando o Corinthians já começa o jogo tomando 1-0, ele não consegue ajustar o time fica nas cordas. Segundo, ele só mexeu no time no primeiro tempo porque o Memphis machucou. Ele jogou quase o jogo inteiro com o nosso meio de campo exposto pros caras, exposto. Ele foi tirar o Romero no final da partida, quando o Corinthians já tava tomando 4-0, que ele foi mexer pra valer no time. Ele não conseguiu mudar a tática do time pra pelo menos se fechar, mano. E não ser um time exposto, velho. Porque o Corinthians foi exposto o jogo inteiro e o treinador não conseguiu ver as coisas óbvias, mano. Óbvia, mano. E aí, entra na individualidade, mano. Entra num Igor Coronado que, assim, não pode limpar as chuteiras do Rodrigo Garro. Entra no Yuri Alberto que... se a bola não chega, ele não consegue buscar jogo, e quando a bola chega, ele se mata. Entra num Romero que não dá uma continuidade numa jogada. Entra no Ranieri hoje, que foi horrível. Horrível. E de verdade, mano, eu falei no último vídeo, talvez seja a hora de testar o Ranieri de zagueiro, mano. Bota o Ranieri de zagueiro e coloca o Martínez de primeiro volante. Testa. Pelo menos enquanto não abre a janela de transferência. Gustavo Henrique, André Ramalho, Félix Torres... não dá. Começa a tentar de novo o Choca, porque esses três não dá. E o seguinte, mano, entendam uma coisa. Vocês jogam no Corinthians, caralho. Porra, vocês jogam no Corinthians, mano. Não dá. Não tá indo na bola, vai na raça, mano. Vai na vontade. Se fecha. Cozinha o jogo. O que não dá é pra você ficar exposto e os caras te expondo mais e mais e mais, mano. Cara, o segundo tempo, o Flamengo tirou o pé, porque senão eles tinham passado o trator, velho. Cara, começa o jogo, aí eu tava vendo o jogo aqui em casa com a minha família aqui, aí meu primo falou, mano, acho que os caras devem ter trocado uma ideia, tipo, mano, tira o pé um pouco aí, não vai com tudo pra cima, não. Começa o segundo tempo, o cara dá uma tapa, o Arrascaeta dá um tapa no travessão, eu falei, cê é louco. Acho que não falou não, mano. E aí, só pra acabar o vídeo, mano, cara, o pênalti que o Coronado faz é de uma imbecilidade, tá ligado? Porque, vamos lá, primeiro, pra mim aquilo nunca é pênalti. Ah, Luiz, mas teve contato. Meu irmão, teve o contato. Você deu vantagem na jogada? Porque o Arrascaeta ele sofre o contato, aí ele passa e ele fala, mano, será que doeu? Mano, eu acho que doeu. É, deu uma dorzinha, vou cair. 2 horas depois do contato, mano. Mas o pênalti ele é justo porque o Coronado tomar uma sainha daquela dentro da área é criminoso, é uma imbecilidade que me assusta, mano. Tá ligado? Tipo assim, é um pênalti que me revolta o juiz dá. Eu fico revoltado com aquele pênalti ser marcado. Mas tem que ser marcado pra escancarar a burrice do Coronado, mano. Não pode ser tão burro igual o Coronado foi, gente. E o pior, igual o Coronado teve o André Ramalho, o Mateuzinho, vários tomaram umas canetas ridículas, mano. O Flamengo hoje escancarou todas as fragilidades do Corinthians. Todas. E assim,
O Dorival vai ter muito trabalho. O Dorival tava lá vendo o jogo hoje. Cara, vou te dizer, mano, vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Só mais uma coisa, mano. É bizarro, eu não sei o que aconteceu, as pessoas devem buscar, mas é bizarro como a torcida do Corinthians, assim, eu não sei as outras, mas a do Corinthians é maltratada no Rio de Janeiro, né, velho? Cara, hoje tava muito estranho o primeiro tempo. Você olhava na arquibancada do Corinthians, todo mundo meio calado, muito vazio, assim, com bastante espaço vazio. E você não ouvia a torcida do Corinthians cantar em nenhum momento. E a gente sabe que quando a torcida do Corinthians vai no Maracanã, ela costuma calar a boca da torcida do Flamengo com frequência. Até que no segundo tempo volta o jogo e a gente tá ouvindo a torcida do Corinthians cantar pra caramba, assim, muita coisa. Tanto que eu pensei, caramba, mano, mas essa torcida é diferente, né? Tá cantando muita coisa. Eu pensei, e a do Flamengo é um lixo mesmo, né, mano? Torcida vergonhosa. Até que o repórter fala, cara, a principal organizada do Corinthians conseguiu entrar agora no estádio por questões com o policiamento. E é sempre isso no Rio de Janeiro, né, mano? Seja no São Januário, seja no Engenhão, seja no Maracanã, sempre tem problemas pro Corinthians chegar com a sua torcida ao estádio. É algo pro nosso presidente ver, mano. Ah, Luiz, mas é só torcida. Mano, só torcida não, velho. Eu não sei como que é quando os caras vêm pra cá, mas quando o Corinthians vai pro Rio de Janeiro é sempre tratado como cocô. E não só no Rio, em outros estados também. Bizarro, mano. E foi aquilo, vocês viram, a torcida chegou, calou o estádio dos caras rapidamente, mas é aquilo, né, mano? O time não ajuda, até a torcida chega uma hora que fala, não dá mais pra mim. Rapaziada, próximo jogo agora é Novo Horizontino, Copa do Brasil, lá em Novo Horizonte, estreia do Dorival. Eu não sei o que o Dorival vai fazer, eu não sei como ele vai arrumar o sistema defensivo do Corinthians. É óbvio que precisa de peças, mas alguma coisa ele vai ter que tirar da cartola aí. Não sei o que é, mas do jeito que tá, mano, essa defesa não passa confiança alguma, mano. É isso. Foda, hoje foi foda, mano. Hoje foi cruel demais. Rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, ativa o sininho. Vamos com tudo pra mais. Um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus e vai Corinthians!